Olá, aqui é o professor Fernando. Vamos aprender um pouco mais de geometria. Vamos estudar a área do círculo hoje. Então, primeiramente, vamos ver a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro. Então, aqui, um exemplo de uma circunferência. Então, falando de circunferência, a gente lembra de dois elementos importantes. O segmento que liga o centro a qualquer ponto é chamado de raio. E o diâmetro, que corresponde ao dobro do raio. É o segmento aqui da linha verde que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. Já o círculo é a figura formada por uma circunferência e pela sua região interna. Então, a diferença da circunferência para o círculo, de um modo geral, é como se a circunferência é só o contorno e o círculo é o contorno e a região que está preenchida. Um exemplo, circunferência seria uma argola, né, um anel. Já o círculo pode ser uma moeda, uma pizza. Então, para falar da área do círculo, a gente tem que relembrar a fórmula para calcular o comprimento da circunferência, certo? Então a gente vai obter a fórmula da área do círculo utilizando essa informação aqui, que C é igual a 2πr. De onde vem essa fórmula? Fazendo a experiência de pegar um objeto circular, eu peguei aqui um CD, medi o contorno, essa linha vermelha, estiquei essa medida, no caso aqui é C, né? E D corresponde ao diâmetro. Então, dividindo C por D, a gente obtém aproximadamente 3,14. E lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, então a gente chega a essa fórmula. E o π é aproximadamente, né, 3,14, sempre. Então, agora sabendo disso, vamos dividir o círculo dessa figurinha aqui em 8 partes iguais e formar um paralelogramo com essas partes que a gente obter. Então, tá aqui, foi dividido em 8 partes. A gente recorta e faz essa arrumação. Então, observe que fica semelhante a um paralelogramo. Veja só, se fosse dividido em mais partes, ficaria mais semelhante, né? Se aproximaria mais. Mas vamos usar aqui que a ideia é a mesma. Então, digamos que é um paralelogramo. Então, observe que a base desse paralelogramo corresponde à metade do comprimento da circunferência. Essa medida aqui é 2πr dividido por 2. Então, cancelando 2, a gente obtém apenas πr. E a altura corresponde ao raio. Então, a gente sabe que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Então, fica assim. Simplificando, r vezes r fica r ao quadrado. Então, a fórmula para calcular a área de qualquer círculo é essa. Vamos ver aqui um exemplo. Eu quero calcular a área de um círculo de raio 5. Então, usando a fórmula, A igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. Lembrando de fazer primeiro a potência, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, fica 3,14 vezes 25, que dá 78,50. Podemos cancelar o último zero, e aí fica 78,5 centímetros quadrados. Aproximadamente, né? O segundo exemplo, vamos calcular a área de um círculo de raio 30, usando a fórmula área igual a 3,14 vezes 30 ao quadrado. 30 ao quadrado corresponde a 30 vezes 30, que dá 900. Fazendo a multiplicação, 900 vezes 3,14. 4 vezes 900 dá 3.600. 1 vezes 900 e 3 vezes 900. Somando tudo, obtemos esse resultado. Como tem aqui dois zeros depois da vírgula, podemos cancelar. E o resultado é 2.826 centímetros quadrados. Um terceiro exemplo, calcule a área da região amarela.
Então, temos aqui um quadrado. Dentro do quadrado temos um círculo que está inscrito no quadrado. E observe que ele toca, né, nos lados do quadrado. Então, primeiro, vamos calcular a área do quadrado. Note que a medida do lado é igual ao diâmetro. Então, se o raio é 4, o lado do quadrado aqui vai dar 8 centímetros. Então, a área do quadrado, vamos chamar de AQ, é 8 vezes 8, 64. Segundo passo, agora vamos calcular a área do círculo. Usando a fórmula é π vezes r ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Multiplicando por 3,14, está aqui 50,24. Terceiro passo, a área amarela é igual à diferença entre essas duas áreas. Vai ser a área do quadrado menos a área do círculo. É como se a gente tirasse o círculo, né, de dentro do quadrado, restando só a área amarela. Então vai ser 64 menos 50,24, que dá 3,76 centímetros quadrados. Então, gente, nesse momento você pode pausar o vídeo e resolver essas 5 questões. Matemática a gente só aprende praticando, né? Treinando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha lhe ajudado de alguma forma. Um bom estudo e até a próxima.